concorda que o fracasso, o obstáculo e a dor constituem forças milagrosas da vida que devemos utilizar na superação das próprias fraquezas. A semente vale-se da cova de lama para germinar e produzir. A madeira bruta submete-se a martelo, ao enxofre e à planha da carpintaria, a fim de converter-se em utilidade. A rosa aproveita a haste espinhosa para perfumar e florir a paisagem. A pedra sofre a intromissão do buril, concorrendo às galerias de beleza no campo da arte. A própria natureza vale-se da nuvem, do temporal ou da tempestade para tornar-se fecunda. O mundo é a grande escola, onde o triunfo real e soberano pertence ao espírito que soube descobrir a grandeza do próprio sacrifício, aceitando-o com amor, humildade e alegria. Há em toda parte muita provação que somente produz desalento e lágrimas, enfermidade e morte. Entretanto, nas almas duramente tituladas na academia da fé, o sofrimento gera dignidade, inspiração luminosa, respeito e heroísmo. Cada qual pode converter a própria cruz em asas luminosas para a ascensão divina. Jesus transformou a aflição do Calvário em luz imperecível de ressurreição e vitória. Aprendamos a ultrapassar os significantes desgostos da luta humana e venceremos facilmente as fronteiras da sombra que ainda nos separam da vida imperecível. Emmanuel, mensagem psicografada pelo Chico Xavier, contida no livro Caridade, que é psicografada pelo Chico por espíritos diversos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, como as perdoarmos aqueles que nos devem. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livrai-nos, Pai, da prática de todo mal, pois vosso é o poder, o reino e a glória, para toda a eternidade. Em teu nome, Pai, em nome de Jesus, nosso divino Mestre, e de nossa Mãe Maria Santíssima, e em particular ao patrono de nossa entidade, Allan Kardec, damos início à nossa reunião desta noite, passando a palavra ao nosso companheiro Adriano Desolato, que em nome da luz nos falará sobre a lei de destruição. Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja conosco nessa noite. Eu venho em nome da USE, como acontece todo mês. Eu queria fazer uma introdução com relação ao tema que nós estamos abordando nesse ano de 2012. Nós nos reunimos todo final de ano, volta de novembro, dezembro, para discutirmos o que será trabalhado no ano seguinte. E nessa reunião foi apresentado alguns temas por companheiros que estão ali acompanhando os trabalhos e, por unanimidade, nós chegamos ali à conclusão
acho que seria oportuno falarmos sobre as leis divinas ou naturais. Então, nós estamos no mês de maio, e o mês de maio ele é destinado à lei de destruição. Então, só para que nós possamos nos situar, então, desde janeiro essas leis estão sendo apresentadas nas casas espíritas e devemos fazer isso até o final do ano. Para falarmos das leis divinas, devemos lembrar que essas leis elas estão contidas no livro 3º do Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos da codificação com relação à lei divina, nos fala que essas leis elas são as únicas verdadeiras para a felicidade do homem. Ou seja, toda vez que o homem as segue, as pratica, ele torna-se uma pessoa mais feliz. Toda vez que ele as desconhece, ele distancia-se dessas leis, as transgride, ele mesmo torna-se responsável pela sua própria infelicidade. Daí a importância de todos nós aprofundarmos o nosso conhecimento nessas leis. Porque lá no nosso íntimo, o que mais queremos é a felicidade. O que mais desejamos é essa paz na consciência de que estamos cumprindo com os nossos deveres. Que estamos fazendo o melhor para o nosso aperfeiçoamento, como também de todos aqueles que nos cercam. Vamos começar então aqui pelo primeiro item desse capítulo Lei de Destruição, intitulado Destruição Necessária e Destruição Abusiva. No primeiro momento, quando nós falamos em destruição, vem em nossa cabeça a ideia de aniquilar algo, pôr fim a alguma coisa, exterminar alguma coisa. E veja que os espíritos, eles trabalharam diferente, nos ensinando, nos ajudando a compreender a verdadeira finalidade dessa lei de destruição. Ou seja, vem nos mostrar uma outra face, vem nos mostrar uma maneira diferente de entendermos o propósito da destruição no mundo. Então veja, que na primeira pergunta, onde Kardec ele pergunta se a lei de destruição ela é uma lei natural, os espíritos dizem que sim, e que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamamos de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a melhoria e a renovação dos seres vivos. Podemos nesse momento lembrar de uma frase muito conhecida, um axioma, que foi dito por um químico francês chamado Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Então entendamos esse primeiro ensinamento que os Espíritos traz para todos nós, para o homem e consequentemente para a humanidade. Essa destruição que vemos no nosso dia a dia, assolando diferentes partes do planeta, essas catástrofes naturais, esses cataclismos que nos chocam, que abalam a humanidade toda, ela é necessária. Então essa é a mensagem que devemos levar e não nos colocarmos numa posição de revolta, de inconformação. Ou seja, mas por que as coisas devem acontecer dessa forma? Veja que isso é necessário porque Deus, Ele dá ao homem outros meios para se aperfeiçoar. Mas o homem não se vale desses meios para que esse aperfeiçoamento ocorra sem dor e sofrimento. Veja que todos nós temos o livre-arbítrio. Nós que decidimos, nós que fazemos as nossas escolhas. Eu vou pelo caminho do bem ou eu vou pelo caminho do mal. Mas, ainda como espíritos imperfeitos,
transitando temporariamente no planeta de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem, nós acabamos por fazer as escolhas inadequadas. Então Deus, no momento oportuno, quando o tempo é chegado, Ele faz dessas catástrofes, dessas tragédias ambientais, uma forma de chacoalhar o homem, ajudá-lo a despertar na sua própria consciência quais são os princípios e valores que você tem cultivado. E veja a oportunidade que temos de desenvolvermos os nossos potenciais divinos. Como, por exemplo, é nessas tragédias que as nações elas se unem e trabalham de forma solidária, de forma fraterna, com aqueles que padecem agora dessas dores físicas, dessas perdas materiais. Então é uma oportunidade de mudarmos a psicosfera do planeta Terra, onde esses sentimentos mais nobres, de amor, de afeto, de compaixão, eles se tornam mais evidentes, mais visíveis. Caso contrário, se nós estamos nos sentindo bem, tudo está transcorrendo bem, a gente se acomoda facilmente. Há uma tendência da natureza humana, dentro da sua imperfeição, lembrando que o espírito, à medida que ele evolui, ele trabalha. O homem, muitas vezes, vê o trabalho como um sacrifício, um martírio, e não como uma grande oportunidade de crescimento, de ser útil a si e ao outro. Então, caímos com uma certa facilidade, com uma certa frequência, na inércia, na ociosidade. Veja que esse instinto de destruição ele está na natureza. Os animais, eles, por necessidade fisiológica, eles acabam matando outros animais, sejam de uma outra espécie, para prover o seu alimento, porque neles existe o instinto da conservação, instinto esse que faz com que ele lute pela própria vida. O instinto de conservação foi trabalhado, foi discutido no mês anterior. Como também a necessidade dessa destruição, dessa morte de outro animal, para evitar que aquela espécie ela venha aumentar exponencialmente, ou seja, tornar-se uma hiperpopulação, o que traria grandes desequilíbrios ecológicos. Então veja que a sabedoria de Deus, ela rege tudo, ela sabe aquilo que é necessário. Nós ainda, pela nossa ignorância, nós vemos tudo isso sob um olhar de choque, algo que nos impacta, que nos amedronta, e esquecemos que há um Senhor que coordena tudo isso, que rege todo esse equilíbrio, que é responsável por toda a harmonia da sua própria criação. Agora veja que o homem, ele faz dessa lei de destruição um abuso. Nós, ao assistirmos algumas reportagens, nós vemos uma matança indiscriminada de animais, não é isso? E aí se pergunta, por que tudo isso? Chega-se à conclusão que fazem isso por prazer, fazem isso muitas vezes porque faz parte da cultura daquele povo, faz isso por interesses materiais. Essa lei de destruição feita de maneira abusiva, ela é condenada. Veja que todos esses serão chamados a prestar contas, serão convidados a rever todas essas atitudes e muitas vezes
retornarão em situações mais precárias, mais perturbadoras, por terem de alguma forma contribuído para o desequilíbrio da natureza, por interesses pessoais. Então essa primeira parte do capítulo Lei de Destruição, ele deixa bem claro que a lei de destruição é necessária, mas ela é condenada quando abusiva. E veja que a lei de destruição ela é necessária para entendermos também o porquê da morte. A morte, ela não dá fim ao corpo material, mas o espírito, ele preexiste e sobrevive a tudo isso. Então veja que ensinamento importante para todos nós. Então, a doutrina espírita, ela deve a cada dia ganhar mais adeptos, mas de uma maneira espontânea e não forçada. Por quê? Nós sabemos que nós temos ali ensinamentos que fazem grandes modificações na forma que nós vemos as coisas. E uma delas é esse medo que nós temos da morte. Até porque o homem, ele teme, ele se aflige com a questão da morte. Porque nós somos ainda muito presos à matéria. Mas ao reconhecermos que a morte nada mais é que essa passagem, essa transição, que o espírito ele sobrevive, que o espírito é mortal, deixamos de temê-la na intensidade que temíamos antes desse conhecimento. O corpo, a matéria, ela se desfaz, ela morre, mas o espírito não. Então não podemos, como foi dito, nos chocarmos com a questão da destruição. Entendemos ela como uma lei de Deus. A destruição ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Veja que os mundos felizes, onde o bem predomina, a destruição ela é menor quando comparado aos mundos primitivos e ao mundo de prova e expiação. Então nós vemos ela em maior número devido à nossa condição evolutiva. À medida em que o espírito evolui, intelecto e moralmente, a destruição vai sendo menor. E nós sabemos também, pela doutrina espírita, que chegará um dia onde nós não mais renasceremos no corpo material. Ou seja, a morte deixará de existir para aquele espírito que fez toda a sua transição, que galgou, que subiu todos os degraus evolutivos. E quanto mais evoluído é o espírito, menor é o horror que ele tem na destruição. Veja que quanto mais materializados somos, quanto mais orgulhosos, mais egoístas nós somos, mais a destruição nos aterroriza. Quanto mais evoluímos, esse horror ele acaba sendo menor. Eu convido a todos a aprofundarem, aqueles interessados a aprofundarem os seus conhecimentos sobre essa lei tão importante, como todas as demais, que leiam o livro ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, chamado Transição Planetária. Esse livro Transição Planetária, ele vem explicar qual a finalidade dessas tragédias, dessas catástrofes naturais que tendem a aumentar. Por que elas vão aumentar? Aí eu já fico assustado. Não nos assustemos. Façamos a nossa parte, porque o planeta ele está sendo limpo, está sendo feita uma faxina geral. Ou seja, aqueles espíritos mais atrasados, aqueles espíritos que estão compelidos ainda ao mal, eles estão tendo a sua última oportunidade de reverem para que lado que eles querem seguir.
Então, esse livro, ele retrata aquele... ele vai retratar o tsunami que aconteceu ali naquela região do Oceano Índico, que tanto sofrimento e tantas perdas ocasionou. E ele vai mostrar aquilo que nós não vemos, ou seja, a ação do mundo invisível, ou seja, a ação dos benfeitores espirituais, para que eles pudessem, naquele momento, resgatar todos aqueles espíritos que foram pegos por surpresa, porque os cataclismos, eles são imprevisíveis. Não se sabe que dia e que hora eles vão morrer. Então, mostra o trabalho árduo desses espíritos para que eles pudessem recobrar o seu equilíbrio, porque muitos eles permaneciam em extrema perturbação. Ainda mais aqueles presos ao mundo, às coisas do mundo, acabam ficando sem saber para onde ir. O livre-arbítrio, ele impera nessa situação. Se o espírito é convidado, vamos para o mundo, vamos para uma condição melhor, você precisa ser tratado, nós temos aqui um hospital que vai te ajudar, é necessário você aprender isso se você não sabe. Se o espírito falar não, ele não é forçado. É o que acontece com a gente. Se nós quisermos sair agora aqui e falar assim, não, eu vou para um local, uma instituição de caridade, vou passar o meu dia lá. Ou eu vou para um outro local, onde eu vou me reunir com pessoas que estão bebendo. Quem decide isso somos nós. Isso é tão importante para nós, porque o Espiritismo, ele nos chamou para essa responsabilidade, porque sem ele, nós estaríamos ainda naquela condição de vítima que nós adoramos estar. O meu problema hoje é o meu marido, o meu problema é os meus pais, o meu problema é meu filho. Enquanto nós não entendermos que aquilo que estamos passando serve puramente para o meu aprendizado, para que eu possa transformar, para que eu possa me aprimorar espiritualmente, realmente vai ficar muito difícil, porque ele se transfere para o outro esforço, o trabalho, e para ele se isenta de todos esses ele se isenta de toda essa dedicação e esse empenho. Ainda no capítulo Lei de Destruição, Kardec ele destina uma parte para o tema guerras. Então ele pergunta, será que um dia o planeta Terra ficará livre das guerras? Qual foi a resposta? Sim, porque à medida em que o planeta progride, que a humanidade progride, nós vamos nos tornando mais fraternos para com o nosso irmão. E nós vamos fazer todos os esforços possíveis para evitar as causas que levam à guerra. Veja que as guerras, elas ocorrem pelo egoísmo do homem, pelos seus interesses. Ou seja, toda vez que é anunciado ali uma nova guerra, nós vamos entender que por trás existe o interesse de um homem ou o interesse de um pequeno grupo, mas não existe naquele momento uma visão coletiva, sabendo que pessoas inocentes nessa condição vão perder as suas vidas, vão perder a oportunidade que a existência lhe dá para cumprir a sua expiação, a sua missão na Terra. Então, à medida em que o homem evolui, ele vai se tornando agora mais sábio, essas guerras tendem a desaparecer. Mas quando isso, eu vou ver isso? Acredito que não. Acredito que nenhum aqui dos presentes chegará a ver esse planeta restaurado neste corpo. Mas com certeza nós seremos chamados nesse renascer constante. Seremos convidados a renascer num novo corpo,
e voltarmos a habitar esse planeta em melhores condições. Então, todos esses anúncios que está sendo feito pela espiritualidade maior, que a guerra haverá de desaparecer, a pena de morte haverá de desaparecer da legislação humana. Nós, se fizermos a nossa parte, nós veremos a Terra nessa nova condição. Então, quanto maior o progresso, menor a sua guerra. Quando os homens praticarem a lei de Deus, a guerra desaparecerá, como também a pena de morte. Daí, essa necessidade de conhecermos essas leis. Lembrando que todas são importantes, mas aquela que toma uma proporção maior, porque ela abrange todas as demais, é a lei de justiça, amor e caridade. Lembrando que essa é a nossa meta final. Nós nos tornarmos espíritos onde esse sentimento não é mais um sentimento forçado, um sentimento onde ele não é espontâneo. Nós vamos adquirir todos esses, vamos desenvolver todos esses potenciais, nós vamos conquistar todos esses sentimentos, e eles serão de grande importância para que nós possamos amar uns aos outros, como Jesus nos deixou, mostrando ser essa a lei maior de Deus. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Queria ler aqui um trechinho desse livro Transição Planetária, que ele fala sobre o momento atual que o planeta Terra passa. Fala que as dores, elas atingiram patamares quase insuportáveis para muitos. E a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico. Quem vê cara não vê coração, tá, gente? Muita gente que a gente olha assim e fala, nossa, a situação dessa pessoa é uma das melhores. A gente até inveja a situação da pessoa. A gente não sabe o que tem lá dentro, né? As dificuldades, as lutas que essa pessoa está travando ali com esses seus demônios íntimos. Tem caráter pandêmico ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes esclarecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza. Olha o que esse Espírito, Manuel Filomeno, nos fala, que nós chegamos ao máximo do desequilíbrio, ao máximo. Isso está lá no Novo Testamento, Jesus anunciando o final dos tempos. Mas o final dos tempos para nós, cientistas, não é o fim do planeta Terra. O final dos tempos é essa grande transição. É um momento onde o mundo ele se prepara para a sua grande mudança. Porque o planeta Terra ele será destruído um dia sim. Tudo nasce, um dia chega ao fim. Mas de alguma forma ele se transformará. Mas isso levará bilhões de anos. E nessa situação, nós, ou esses espíritos que aqui estiverem habitando esse planeta, nós já estaremos numa condição etérea, sutil, onde ganharemos todo o universo. O universo será agora nossa propriedade. Chega-se então ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente, contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade. Espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor, nós sabemos que muitos espíritos evoluídos estão encarnando no planeta Terra, estão retornando ao planeta Terra, a fim
de que ao lado dos olhos missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. Então vejamos o papel importante que a doutrina espírita ela está tendo nessa transição. Ela vem nos tirar da ignorância, vem aumentar o nosso conhecimento para que nós possamos ajudar esses que vêm em condições melhores. Porque eles precisam também da nossa contribuição para que agora, unidos numa corrente, vinculados nesses sentimentos de amor, de paz, de esperança, possamos modificar aqui o nosso ambiente terrestre. Queria agradecer a todos pela compreensão, paciência. Se alguém tiver alguma dúvida, se ficou com alguma questão com relação a esse tema, assim que finalizar os trabalhos, eu fico à disposição para poder atendê-los. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Adriano por essa magnífica palestra. Aliás, a USE tem sempre nos mandado excelentes oradores e ela tem se debatido nos temas das leis naturais ou divinas, muito importante para nos alertar sobre estas leis. E nesses momentos em que os nossos pensamentos estão uníssonos em Deus, e como Jesus nos alertou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Talvez pelas dificuldades que tenhamos de mentalizar o nosso Pai. Então mentalizemos Jesus à beira do lago de Cesareia, com os cabelos esvoaçantes com aqueles ventos, com a mão sobre o coração, dizendo: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Divino Mestre, inspira-nos com sua presença, através de nossos irmãos de mais alto, mensageiros que nos iluminam, a fim de que nestes momentos possamos aurir forças para as nossas batalhas materiais, de combate às nossas imperfeições. Divino Mestre, nós te rogamos em favor daqueles que estão encarnados e desencarnados, os que sofrem numa cama de hospital, com seus familiares ali ao lado, sofrendo junto, aos que se encontram nos morros, nas favelas, em situação de penúria, te rogamos também, Divino Mestre, por favor dessas criaturas que se encontram em países onde existe um desentendimento religioso, onde se mata em nome de Deus, onde a aflição ruge e domina através da fome, através da desnudez, através das últimas necessidades. Te rogamos, Mestre Divino, transporte ao nosso Pai a nossa súplica para a humanidade inteira, mormente para aqueles que têm o desígnio de liderar, de orientar sociedades civis ou ONGs em favor de crianças e velhos, em favor da família,
e da mulher em situação de risco, aqueles que se encontram nos hospitais de povo selvagem, nos hospitais que atendem a AIDS, aqueles que se encontram com as mentes perturbadas em casas de amparo às necessidades, aos nossos velhos nos asilos, nas casas de repouso, que recebam das nossas vibrações de paz e de amor, as nossas crianças que se encontram nos orfanatos, a todas aquelas que perambulam pelas ruas e aqueles também que no final do dia não têm um lar para retornar, aqueles nossos irmãos que pernoitam nos bancos de jardim sobre as marquises. Permita, Divino Mestre, que as nossas mentes nesse momento se dirijam ao nosso lar, cadinho de paz, de purificação, a fim de que ali seja visitado pelos nossos irmãos de mais alto, levando a paz e o amor, a tranquilidade e a serenidade tão necessárias em todos os lares do nosso planeta. Permita, Divino Mestre, tenhamos entendido a grande sabedoria da lei de destruição que nos foi trazida nesta noite por este companheiro. Possa penetrar fundo em nossas consciências esses ensinamentos. Tudo que parte de nosso Pai é sábio, é feito com generosidade, com sabedoria, com amor. Permita, Divino Mestre, que neste momento mandemos amplexos e ósculos ao nosso querido Chico, mesmo que para além das estrelas. Te rogamos, Divino Mestre, reforçar os nossos médiuns que dentro de instantes vão transmitir o passe magnético e que os nossos companheiros aqui presentes possam se sentir aliviados, sobrecarregados em suas energias para enfrentarem as dificuldades materiais do dia a dia. Que os nossos pensamentos possam se iluminar. E te agradecemos, Divino Mestre, te solicitando, esteja conosco hoje, agora